Deputado, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, está licenciado, não está licenciado, tem funcionário do gabinete, não tem funcionário do gabinete, está articulando tarifaço, enfim, outras medidas. Qual é a situação desse deputado? Não tem mecanismos legislativos, conselho de ética, ou enfim, não tem, enfim, você que conhece bem o regimento, não está. O presidente da Câmara não tem que tomar alguma atitude em relação a isso? Olha, do ponto de vista formal, Mara, o presidente já encaminhou todas as representações do Eduardo para o Conselho de Ética, né? Agora, sendo muito sincero para você, o Eduardo Bolsonaro, e convivendo com ele nesses 2 mandatos, ele é um vagabundo. Assim, um vagabundo não no sentido pejorativo da palavra, um vagabundo no sentido do dicionário mesmo, de uma pessoa que não trabalha e não tem nenhuma afeição pelo trabalho, nem aptidão, nem vocação ao próprio ofício, né? Pelo próprio histórico do Eduardo, né? O Eduardo era um cara que era um surfista, né? Que ficava lá ouvindo forfã e fumando maconha e que o pai obrigou ele a entrar na política. Esse é Eduardo Bolsonaro. Ele não é... O Flávio, ele é um político. É o cara que vai lá no bastidor, fala com o Supremo, articula com o Centrão. O Flávio é um político, inclusive com defeitos de político brasileiro, né? Conhecidos. Alguns lícitos, outros ilícitos. O Eduardo, não. O Eduardo, ele sempre fez questão de ser da Comissão de Relações Exteriores para ficar passeando o mundo inteiro com dinheiro público. Ele é assim, ele é a Janja da direita, né? Ele fica desperdiçando nosso dinheiro sem nenhum resultado prático, né? Não tem projeto aprovado, não tem relatório aprovado. O trabalho legislativo dele é uma piada. E ele sendo filho do presidente... Eu lembro, quando eu concorri à presidência da Câmara contra o Arthur Lira e tive meus 2 votos... Que é abusado, hein, deputado? Que até hoje eu não sei quem que é meu único amigo da Câmara que votou em mim. Uns 14 disseram. Mas tive 2 votos, e aí eu subi na tribuna e disse o que disse sobre o Arthur Lira. Quando o Lira ganhou, o Eduardo comemorou, né? E falou, quero ver, porque a principal coisa que eu falava é, olha, eu trabalho e eu tenho relatórios aprovados. E aí o Eduardo gravou um vídeo falando, quero ver agora você aprovar alguma relatoria do projeto com o Arthur Lira na presidência da Câmara. Veio o Arthur Lira, meu inimigo na presidência da Câmara, e eu aprovei mais que o Eduardo, que é filho do presidente da República. Então, assim, eu realmente não acredito que ele tenha qualquer influência em relação ao Trump. O Trump está fazendo o jogo dele próprio, de interesse próprio dele. Ele tem o interesse de manter o Brasil no sistema financeiro americano, no SWIFT, que o Brasil tenha reserva em dólar, que o Brasil não tenha os investimentos de infraestrutura da China, que, aliás, em relação à diplomacia do governo Lula, eu vejo que a gente está numa relação de perde-perde, né? Porque ao mesmo tempo que a gente briga com a Europa por causa da guerra na Ucrânia, a gente briga com os Estados Unidos porque o Lula não é nada pragmático e na eleição, ele fala, o Lula está agora falando de soberania nacional, mas ele se posicionou numa eleição estrangeira. Ele disse que seria um desastre o Trump vencer e defendeu o Biden. Peraí, meu amigo. E se acontecer de ganhar o cara que você não gosta e você falou pro mundo que você não gosta? Mas parabéns, foi o que aconteceu. Então o Lula já contratou um problema que não precisava ter contratado. Mas vamos supor, né, ainda que eu ideologicamente discorde da gente se alinhar, né, ao eixo Rússia-China, vamos supor que essa seja a escolha pragmática. Vamos ter vantagens, então, diplomáticas, econômicas e militares nos alinhando aos BRICS. Que, aliás, o próprio autor do termo BRIC disse, gente, não era para ser grupo político, não era nem para ser um grupo econômico, eu só estava falando de países em desenvolvimento com algumas características em comum. Era um termo acadêmico para descrever países em algumas situações semelhantes, mas eles não têm nada a ver entre si. Nem em negociação, nem em produção, nem em alinhamento geopolítico, vocês que inventaram isso. Mas vamos supor, então, o Lula falou, vamos ter vantagens aqui com a China, com a Rússia, com o Irã, Coreia do Norte, enfim, com a África do Sul. A gente não ganhou nada até agora. Eu vi a Simone Tebet fazendo uma apresentação maravilhosa de ferrovias construídas pela China, rasgando o Brasil de norte a sul. Até agora não tem um centavo de dinheiro chinês investido na nossa infraestrutura. Até agora a gente está importando gás e fertilizante da Rússia com o mesmo preço que a Europa, em guerra com a Rússia, dos países que não toparam fazer a sanção para a Rússia, importam. Então, assim, a gente está ganhando o quê? Estamos ganhando nada. Está brigando com os Estados Unidos, está brigando com a Europa, e estamos, vamos supor, amigos, né, da Índia, da China e da Rússia, e nenhum dos 3 países mandaram os líderes para o evento do Brasil, quando o Brasil está presidindo os BRICS. Porra, que prestígio! Não veio ninguém.
Estamos alinhados com os BRICS. E aí, quem? Brasil vai receber os BRICS? Quem vem? Ninguém. Por quê? Porque acho que a gente, primeiro que durante os últimos 40 anos, a gente trabalhou muito para ser irrelevante no cenário global. Essa humilhação que a gente está passando agora com os Estados Unidos, que aí tem gente que me pergunta, né? Mas aí, o que o Brasil, ou o que o parlamento, o que o governo pode fazer para responder às sanções americanas? Nada. O nosso imposto de importação em relação a mercadorias americanas já é maior do que eles estão impondo agora numa tarifa sancionatória. Então, mas ainda vamos supor, vamos dobrar então os impostos de importação que a gente tem. Quem mais vai sofrer é a gente. Então, nós não temos mecanismo de defesa, porque a nossa economia é fraca, nossa infraestrutura é fraca, nossa diplomacia é fraca. Nos últimos 40 anos, se você compara com nossos pares em desenvolvimento, olha o quanto a China se desenvolveu, olha o quanto a Coreia do Sul se desenvolveu. Indonésia, Vietnã, países que eram muito mais miseráveis, com analfabetismo maior, com saneamento básico pior. O brasileiro ele era mais educado, o nível de qualificação e de produtividade dele era maior do que o do coreano, 40, 50 anos atrás. Olha onde a gente está agora. Nesses 40 anos, você teve governos de esquerda e de direita. Sim. Então, deu errado? Ambos fracassaram miseravelmente. Não é, nem digo os dois caminhos, porque entre esquerda e direita há vários caminhos, dentro da esquerda e dentro da direita. Mas o que a gente teve até agora fracassou miseravelmente. E principalmente a Constituição de 88, que, na minha avaliação, é muito mais uma cartinha para o Papai Noel do que uma Constituição. Porque lá a gente tem lazer, lá a gente tem trabalho, lá a gente tem moradia, a gente tem saúde, educação, previdência, leis trabalhistas, leis tributárias. Nada disso funciona. Nada do que está na Constituição funciona. Por que não funciona? Tem três coisas, que funcionam no Brasil e as três não estão na Constituição. A pesquisa agropecuária da Embrapa é o agronegócio, o ITA é a aviação civil da Embraer e a medicina da USP. São os únicos 3 pontos que o Brasil está na fronteira do conhecimento em relação a qualquer outro país do resto do mundo. E nenhum deles foi garantido pela Constituição. Então, a gente constitucionalizou tudo e isso gera insegurança jurídica, porque a Constituição, como o próprio nome diz, ela foi feita para constituir o Estado, para ter elementos fundamentais que dizem, olha, sem isso nós não temos um Estado. Esses são nossos princípios fundamentais. Ela não foi feita para ter política pública. Então, o presidente do Brasil, quando ele quer fazer uma reforma tributária ou mudar a lei trabalhista, qualquer país europeu ou país asiático, democrático, você governa com 50% mais 1, que é o que você precisa para mudar a lei. No Brasil, você precisa mudar a Constituição. Então, você precisa ter 3/5 em 2 turnos da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, no nosso modelo de comprar deputado com emenda, você precisa pagar 4 vezes.